Pai, nós sabemos que também Tu providenciou palavra para nós hoje. Que bom, Senhor, poder confiar num Deus que faz todas as coisas. Que de antemão, Senhor, preparou, Senhor, esse tempo para que pudéssemos, Senhor, desfrutar de Ti, da Tua palavra e também entregarmos a Ti, nos oferecemos a Ti, Senhor, com canções e de uma forma prática, Senhor, como já tiramos esse tempo de ofertório. Te louvamos, Senhor, porque Tu plantou, Senhor, no coração do Cidinho uma palavra, Senhor, que há de ser uma bênção no meio de nós. Eu sei, Senhor, que ele tem uma semente hoje, Senhor, e nós somos aqui esse solo, Senhor, pronto para receber a Tua palavra como semente. E ela há, Senhor, de cair nos nossos corações, Senhor, e produzir de uma forma, Senhor, espantosa, Senhor. Há de produzir, Senhor, no nosso coração o suficiente, Senhor, começando pelo arrependimento, Senhor, e frutificando 100 por 1, Pai, no nome de Jesus. Que o Cidinho seja totalmente pronto, Senhor, para essa obra, para essa missão, Senhor, que Tu concedeu a ele hoje. Seja ele totalmente intrépido, ousado, conduzido por Ti, Senhor, porque ele é Teu filho e nele habita, Senhor, o poder dos poderes. Nós confiamos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Confiamos no Teu poder, confiamos nas Tuas promessas. Tu há de ministrar, de fazer a nós, no dia que se chama hoje. No nome de Jesus. Amém. Eu finalmente conheci esse espaço, achei legal, bonitinho. Estava morrendo de saudade de vocês. Né? Solange também, Solange me agarrou aqui porque ela queria estar na reunião, de qualquer forma. Estava sentindo falta, né, Sol? E tem um monte de gente que não vem. Não sente falta da reunião, mas a gente fica longe, doido para estar aqui, né? Sentindo aquela falta. Muito bom estar aqui. Amém? Quem eu não beijei aí, recebe aí meu beijo e meu abraço. O assunto que eu tenho hoje, eu quero orar por ele. Aí vamos orar mais uma vez, já juntar com o Ziel aqui, a gente vai juntar o nosso tempo aqui todo orando. Todo na oração. Mas eu quero fazer essa oração. Quem quer fazer essa oração comigo? Amém? Então, fecha teus olhos para nada te distrair. Vamos orar. Vamos falar assim: Pai, em nome de Jesus, abre as portas da revelação na noite desse dia. Fala conosco, em nome de Jesus, porque eu quero ouvir a Tua palavra e obedecê-la. Eu quero quebrar agora com toda obra do diabo, com todo entrave que se levanta para impedir que a semente frutifique. Faz assim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu tenho um assunto que eu já tenho falado. Eu tenho falado há muito tempo sobre esse assunto e Deus começou a me dar algumas coisas novas agora, né? Novas. A gente tem visitante hoje aqui? Visitante? Estão nos visitando? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A gente não vai cantar aquela musiquinha para você, nem vai pedir para você ficar levantar para pagar mico, não, mas quero falar para você que você está em casa, está no meio da família, amém? Sinta-se totalmente à vontade, desfruta daquilo que Deus está falando hoje, em nome de Jesus. Eu tenho, há uns anos atrás, isso tem muitos anos, Deus me deu uma direção para falar de um assunto que está lá em Romanos 5,5. Foi um assunto assim, na época norteou a minha vida. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O dia que Deus me falou sobre esse texto, eu prestei atenção no é derramado. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós podemos dizer então que o Espírito Santo, ele derrama nos nossos corações continuamente uma porção de Deus, a presença dele, o próprio Espírito em nós, porque Deus é amor. Quem entende isso? Porque pode ser que eu fale para você que Deus está derramando amor e você fique procurando o amor de Deus de uma outra forma que não seja o Senhor, que não seja o próprio Cristo, que não seja a própria manifestação de Jesus em nós. Mas é uma obra que é feita pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz isso, ele derrama em nós o amor do Pai, todos os dias, continuamente, de maneira generosa em nossos corações. Qual é o problema desse texto, daquilo que Deus me falou na época? Eu estou voltando lá atrás, que eu quero só dar uma introdução do que eu vou falar. Eu estava nessa época orando por um irmão que era um irmão da música, e de repente eu o vi cinzento, opaco, sem brilho. Alguém que a graça foi embora. Você conhece gente assim? Talvez você esteja me ouvindo hoje assim. Procure em você a graça de Deus e não acha mais aquela graça que você tinha lá atrás. Você não se sente mais o mesmo que você se sentiu quando você conheceu o Senhor. Ou como você era, ou como você andava. Alguma coisa está errada. Mas tenha certeza que o erro nunca está no Senhor. O erro também nunca está no outro, em alguém. O erro sempre está em nós. E quando eu estava orando por esse irmão, Deus me deu essa palavra. E eu vim entender que ele tinha fechado o coração dele para alguém. Engraçado que ele fechou o coração, o engraçado não, né? O curioso, que o coração dele estava fechado e eu sabia com quem, era comigo. Eu era o agente de libertação na vida dele, se ele pudesse me ouvir na época. E eu o procurei, falei assim: amado, eu estou olhando você, estou vendo você totalmente sem graça alguma. E quem está trabalhando, quem serve, quem está no serviço, é mais fácil a gente ver isso. Quando a gente está nos relacionamentos, a gente também vê. A gente vê nos relacionamentos. Quando você toca em alguém falou isso para mim, né? Como é que o pastor identifica a ovelha do bode, entrando no aprisco? Acho que ela fica com o cajado na mão, batendo na cabeça, a ovelha entrando, né? Quando chega na hora do bode se bater, ele chifra. Ele dá uma chifrada no pastor. A gente já sabe que é bode, não é ovelha. Chifrou, alguma coisa está errada. Mas tem gente que é assim, você consegue ver quando o Espírito Santo está sendo derramado, o amor está sendo derramado, nas reações também de cada um. Porque a reação prova e mostra aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro de nós é expurgado, é mostrado quem nós somos, e aí nós vemos que está faltando alguma coisa. Geralmente, falta a graça e falta o amor de Deus. E eu fui procurar esse irmão. E na época eu fiz um alerta para ele. Falei assim: amado, eu sei aonde você está magoado. Eu sei. Vamos resolver esse problema? Vamos conversar sobre isso. Vamos chegar num denominador comum, porque você nunca me procurou sobre isso, mas eu acho que isso pode ter nublado o teu coração. E ele foi evasivo na época: não é nada disso, não tenho nada, está tudo na paz. Eu falei: querido, se você não me ouvir hoje, os pecados que te assolavam antigamente vão vir com tanta força sobre você que você não vai conseguir suportar. E quando alguém me ouve falando isso, passa assim: você amaldiçoou o cara. Não amaldiçoei não, amados. É porque assim, o apóstolo Paulo,
Ele fala, se eu não me engano, é Colossenses, na carta de Colossenses ele fala assim, e ele me arrancou do reino das trevas, ou do império das trevas, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Eu conheço um monte de ímpio, quando a gente prega o evangelho, fala assim, se eu parar de fazer isso, eu vou seguir Jesus. Não, minha hora vai chegar, o primeiro eu tenho que acertar isso aqui. Falo, filho, se você conseguir acertar sozinho, você não precisa de Jesus. Porque é justamente Ele e a ação dEle em nossa vida que nos possibilita viver uma vida santa. Porque ter uma vida santa, amados, quem acha que é fácil? Quem aqui acha que é fácil? É fácil ou não é? Não ouvi você. Não é fácil, né? É impossível, amado. É impossível viver uma vida santa. A única coisa que torna isso possível é o Espírito Santo em nós. Lembra quando Jesus falou? É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E ele falou isso depois daquela conversa com aquele jovem rico. Mas quando Jesus falou isso, Pedro olha para Jesus, eu acho que ele fez uma conta. Ele falou assim, bom, o rico não passa, mas aí ele pensou assim, o camelo e o buraco da agulha. Bom, se o rico não passa, o pobre também não, porque se ele for só a pata do camelo, ele não vai passar. Se ele for a unha do camelo, ele não vai passar. Talvez o pelo do camelo não passe, dependendo da agulha. Essa foi a conta que Pedro fez. Ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, então quem vai passar? E aí o Senhor fala para ele, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Amém? A gente quando fala da impossibilidade das coisas e que Deus é o Deus do impossível, a gente pensa nas coisas que a gente quer conquistar, ganhar, fazer. Mas, queridos, seguir Jesus, ser servo de Cristo, querer ser discípulo de Jesus, se parecer com Ele, querer santificar a vida, a qualquer homem natural é impossível fazer. Só se torna possível se o Espírito Santo operar em nós todas as coisas, tanto querer quanto efetuar. Por isso, nós necessitamos do Espírito Santo para todas as coisas. É por esse motivo que Jesus falou, eu estou indo embora, não vou estar aqui na inauguração da igreja, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos, não, fica tranquilo, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vai guiar vocês a toda a verdade. Porque ele vai falar para vocês daquilo que é meu. É ele que vai falar, é ele que vai trazer consciência. É só através do contato com o Espírito Santo que o medroso Pedro, que negou Jesus, pôde pregar diante de uma multidão de 2 milhões de pessoas. Ou 260 mil pessoas, numa festa. Só através do Espírito Santo, que é ele que opera em nós todas as coisas. Amém? O dia que eu fecho o meu coração com alguém na minha vertical, com alguma pessoa, algum ser humano, alguém que é alvo do amor de Deus, alguém por quem Cristo morreu, alguém por quem Jesus aceitou ir para a cruz, alguém porque no conselho da Trindade Deus falou, vou dar meu filho para que aquela pessoa não pereça, mas tenha vida eterna. O dia que teu coração se fecha, esse amor ele para de ser derramado imediatamente. Porque não tem motivo de você recebê-lo na vertical, senão vai sair na horizontal. Consegue entender? É como se fosse uma caixa d'água que tem um ladrão, que a gente chama ladrão não, a boia. Ladrão não. Ladrão está fora. Uma boia.
A água está caindo na caixa e a boia vai subindo, quando ela está cheia, a boia estanca. Não é assim? Só vai derramar de novo se for esvaziando. Sim ou não? Aí entra o ladrão. Porque na hora que a boia sobe e eu paro de usar, essa caixa aqui não vai ficar cheia como a caixa d'água, o ladrão vai roubar ela. Porque a minha humanidade, o barro que eu sou, o miserável homem que eu sou, como Paulo declara, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele fala, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Porque aquilo que é impossível para mim, aquilo que você vê que você está vendido no pecado e na morte, o Espírito Santo tem todo o poder de te fazer voar na dinâmica dele. Voar como águia. Então, todas as vezes que eu fecho o meu coração para alguém, eu estou impedindo que o amor de Deus se derrame em mim. Porque eu estou sonegando esse amor a alguém. Eu estou impedindo alguém de recebê-lo. E aí isso vai me trazer grandes consequências. Qual a consequência? A falta do poder de Deus operando em mim, do amor dele operando em mim, do Espírito em mim, vai fazer com que os pecados que antes a minha carne se saciava e gostava, eles vão vir com mais força e eu não vou conseguir suportar. Vou cair, vou ser rendido, vendido, como foi o caso desse meu irmão que eu falei que não me ouviu. Eu acompanhei a vida desse irmão mais de 10 anos caído, perdido, orando por ele. Ia lá no trabalho dele, só para falar para ele que eu amava ele, que Jesus amava ele e que havia esperança para ele, mesmo ele tendo feito tudo errado. Eu falava, Deus, ele é especialista no plano para quem sai do plano. Ele sempre tem um plano para quem sai do plano. Compreende isso? Estou só dando minha introdução, ainda não comecei não. O Luciano falou que aqui a gente tem o quê? Umas 5 horas? Então tá bom, vamos nessa. E aí agora eu estou lá em Vila Velha, na minha prisão domiciliar. Eu acordei, eu não sei se eu sonhei, não sei se foi uma visão, mas eu ouvi uma voz. Eu acordei ouvindo uma voz. Acordei ouvindo uma voz assim, eu não posso ter 2 igrejas no mesmo lugar, na mesma cidade. E eu fiquei curioso com isso. Porque quem conhece Vila Velha tem a Rua das Igrejas. É um bairro que a prefeitura doou para as denominações. Aí tem assim, uma Assembleia de Deus, uma Igreja Católica, uma Carismática, uma Testemunha de Jeová, aí uma Metodista, uma Deus é Amor, e por aí vai, uma do lado da outra. Eu passei um dia desse filmando assim, mandei para a galera. Falei, rapaz, olha só que legal. Porque se a pessoa vem conversando, batendo papo, entra na do vizinho, quando vê já era, já estava lá, já ficou. Errou a porta, porque é muito próximo uma da outra. Já aconteceu, né? Eu fiquei pensando assim, o que Deus está falando? Pô, não é possível, gente. O que é ele? A gente começa a pensar um monte de coisa, né? Bom, você é o homem da unidade aqui. Vou chamar esse pastor e tu falar, a igreja é uma só, Jesus é um só. Mas eu lembrei que lá em Vila Velha nós temos um grupo de irmãos que não andam conosco hoje, que consideram que tomaram um caminho errado, e isso nos afastou, nos deixou distante um do outro. Eu entendi que Deus estava falando, quando Ele falou, eu não tenho 2 igrejas, porque Deus considera as tuas raízes. Ele considera, de fato, Ele considera os teus relacionamentos. Amém? Deus considera os teus relacionamentos. A gente tinha uma prática,
Eu não sei se ela parou, né? Mas, via geral, acho que aqueles que vieram aí de alguma denominação, algum lugar assim, que chegaram com a gente fazendo queixa, a gente mandou de volta para ir lá restaurar primeiro. Conversar, perguntar se estava liberado, se podia sair. Quando eu recebo alguém, eu vou lá procurar a pessoa de onde ele veio. Olha, esse irmão aqui está querendo andar conosco, está devendo alguma coisa aí? Está liberado por vocês? Como é que está o caminho na família? Porque se tiver qualquer entrave, é muito ruim, amado. É muito ruim. Eu ouvi uma pregação um dia que eu achei bem interessante sobre Jonas. E aí o irmão falou assim, eu não quero falar de Jonas não, eu quero falar do capitão desse barco que Jonas entrou. Porque ele recebeu o ingresso de Jonas. E deixou Jonas entrar no barco e deu o maior prejuízo. Foi a carga de todo mundo jogada no mar por conta de um Jonas. Porque se o cara tivesse, claro, na história do barco não, né? Mas nós, na história da igreja, a gente precisa saber, para pastorear alguém, pastorear bem, a gente precisa saber o que está acontecendo. Amém? Tem um pastor entre nós que saiu um dia desse, ficou um tempo fora. Quando voltou, eu tive que ir com ele lá. E a minha surpresa, quando eu cheguei no pastor que estava com ele, perguntei assim, amados, eu vim aqui porque eu quero saber como esse irmão andou aqui e também queria contar a história dele, para saber como é que vocês fizeram para pastorear as demandas dele. O irmão falou assim, não, ele até quis falar, mas a gente não quis ouvir não, o que ele tinha para falar. Ele falou que tinha cometido uns pecados, mas a gente não queria ouvir não. Aí eu falei, mas e aí como é que tu ia pastorear ele, se tu não quer ouvir os pecados dele? Que pastoreio é esse? Que cuidado é esse? Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Deus considera muito isso. Deus olha para a gente como família. E logo eu entendi, falei, olha, aquele irmão que errou, Deus está falando que eu não posso ter problemas com eles. Eu tenho que solucionar esse problema. Chamei esse casal. A gente sentou para tomar um café, começamos 10 horas da manhã, acabamos 1 da manhã, começamos num dia, acabamos no outro. 10 anos de roupa suja lavada, a paz estabelecida, até porque a minha história, pelo aquilo que Deus estava falando comigo, era assim, amados, eu não estou cobrando nada de vocês, nada, não estou requerendo nada, eu só quero falar para vocês que vocês já estão perdoados antes de ter pecado. Antes de ter pecado. E ouvi-los. E o que me surpreendeu ao ouvi-los? Que aí isso aí é interessante. Eles não tinham noção do que fizeram. Porque a luz que nós temos pode não ser a mesma luz que o outro tem. Ele pode andar simplesmente no meio do calor da emoção, mas não com dolo. Consegue compreender ou eu preciso ser mais específico? Hein? Amém? E eu fiquei muito surpreso com isso, falei, caramba, que legal, os irmãos nem viram, mas na hora que eles pediram para eu contar a história, eu só contei porque, falei, olha, eu vou contar porque vocês estão me pedindo, mas eu até assumi um compromisso com o Senhor de não falar nisso. Mas vamos lá, vou falar sem cobrar. No final eles, caramba, a gente errou então contigo, nunca pedi perdão sobre isso. Falei, mas você já está perdoado. Não, mas eu quero pedir perdão. Amém. Estamos tranquilos. Somos somos irmãos em Cristo. Estamos trabalhando para o mesmo Senhor, debaixo do mesmo Espírito. Amém? Mas não podemos ter diferenças uns com os outros. Essa é a minha introdução. Abre tua Bíblia aí, Romanos capítulo 13. Romanos 13, a gente está lendo ali NAA, né? ARA? Não, pode ser essa aí. Romanos 13. A gente vai começar do versículo 8. Estou enferrujado, hein? A ninguém
fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Do amor, nós somos o quê? Devedores. Nós devemos amor a todos. Se nós devemos amor a todos, nós precisamos entender por que Paulo falou que a esperança que temos, ela não vai nos confundir. Porque esse amor, ele sendo derramado, eu tenho condições de amar. Eu posso pagar minha dívida de amor com qualquer pessoa. Não é uma dívida que o Senhor nos deu que a gente não pode pagá-la, não pode saldá-la, tem que ter muito trabalho. Não, a gente só precisa do Espírito Santo em nós e de disposição para se parecer com Jesus, para amar o próximo, qualquer que seja ele. Qualquer assunto que tiver, do amor nós somos devedor, embora a gente viva num tempo que as pessoas mais cobram amor do que dão. Amor é algo que você não pode cobrar. Toda vez que eu ouço alguém cobrando amor, eu falo, você deixou de ser devedor para ser credor. Não existe o mandamento, cobre o amor um do outro. Esse mandamento não existe na Bíblia. O mandamento é amai-vos uns aos outros. Inclusive, Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos deles se nós amássemos uns aos outros como ele nos amou. Se nós amássemos uns aos outros, todos saberiam que somos discípulos. Quando é que a gente conhece alguém que não é discípulo? Quando só nega o amor a alguém, quando falta o amor a alguém. Ou também quando cobra o amor a alguém. Porque a gente cobra, nós somos ávidos em cobrar. Tardios para dar, para oferecer. Isso aí é antigo, vocês já me viram falar isso milhares de vezes. Eu não conheço ninguém que cobre alguma coisa que dê. Ninguém me visita. Eu falo, você não deve visitar ninguém. Porque se quiser visitar, se alguém quiser te visitar, nem vai te achar em casa. Tu está visitando alguém? Não é assim? Jesus falou, aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você a eles. E você tem como fazer, por quê? Porque o amor de Deus está em você, amados. Deus te deu esse amor no dia que você entregou a tua vida a Cristo. O fato de você entregar a tua vida a Cristo já é o sinal mais evidente de que o Espírito Santo foi que te revelou. Coríntios 12, Paulo fala, olha, ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo, como ninguém diz maldito é Jesus através do Espírito. O fato de você falar que Jesus é o Senhor já é um contato teu com o Espírito Santo. Se você luta hoje contra o pecado, está lutando contra o pecado, é sinal que o Espírito Santo ainda permanece em você. Por quê? Porque você está vendo a diferença. Você não está confortável no lugar que está. Consegue entender isso? Sim ou não? Então, o Espírito Santo em nós, ele nos possibilita amar. Porque nós somos devedores do amor. Se você deve alguma coisa para alguém, eu queria te falar, você deve o amor. É uma dívida impagável, essa você não vai pagar nunca. Por quê? Porque é derramado continuamente, porque você vai ter que amar continuamente. Ok? Você vai ter que amar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, você vai ter que permanecer amando, porque o amor de Deus permanece em você. O dia que você deixar de amar, você vai impedir que esse amor seja derramado sobre a tua vida. Agora, estudando sobre esse tema e lendo esses assuntos daquilo que o Senhor me falou, Deus acrescentou mais uma coisa. Nesses dias, eu continuei lendo o texto de Romanos. E aí, no capítulo 11, Paulo fala assim, e digo isso a vós outros que conhecem. 13 e 11, versículo 11. Ah, tá, versículo, perdão, amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo.
já é hora de vocês despertarem do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Do que Paulo está falando? Ele está falando assim, vocês que conhecem o tempo, que tempo é esse que ele está falando? Ele está falando que Jesus vai voltar. O tempo está se abreviando. E ele fala assim, nós estamos mais perto da nossa salvação, do nosso encontro com Cristo, do que quando nós nos convertemos. Sim ou não? Agora ele está falando isso há 2020 anos atrás. Nós estamos mais perto do fim ou ele estava? Então, para nós é mais gritante do que para ele era. Mas a consciência era bem real. Porque uma coisa que nós não podemos nunca deixar de falar é que Jesus vai voltar e todos nós, todos, sem exceção, compareceremos diante do tribunal de Deus. Amém? O fogo vai vir sobre essa terra, a perseguição vai chegar. E ela está às portas. Se você acompanha os noticiários, se você é ligado no mundo espiritual e como vive o mundo que nós vivemos hoje, nós podemos falar que Jesus está às portas. Mais do que quando Paulo estava escrevendo essa carta. Amém? Esses dias eu estava vindo com o motorista da minha irmã, e ele estava falando de como estava o Rio de Janeiro, né, que eu tinha chegado lá de Vila Velha. Eu falei, amado, fica tranquilo que Jesus está voltando. Ele olhou para mim e falou, olha, eu acho que não volta não. Aí eu falei, por quê? Porque naquela época, quando ele voltou, já fizeram aquilo com ele. Quando ele olha agora, ele fala assim, estou fora. Aí foi muito bom. Quando ele falou isso, eu falei, que bom. Legal para poder responder. Falei assim, só tem um problema, querido. Ele não vem da mesma forma. Ele veio como homem salvar o mundo. Ele veio nos mostrar o que era o amor e veio fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Porque para morrer naquela cruz tinha que ser alguém sem pecado algum. Não tinha esse homem na terra. E aí Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, mas não do relacionamento sexual do homem com a mulher. Para andar sobre essa terra. Para obedecer a palavra e fazer um único sacrifício para salvar o homem. João 12, 48, Jesus fala, aquele que não recebe as minhas palavras, eu não o julgo. Porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Mas a palavra que eu tenho pregado, essa vai julgar o homem no último dia. O julgamento vai vir. E ele vai vir como juiz para julgar os homens. E nós vamos estar diante de alguém de carne e osso, no corpo glorificado, para que ninguém dê desculpa de falar assim, mas eu sou homem. Tu és Deus, eu sou homem. Ele vai falar assim, toca aqui como ele falou para Tomé. Tem alguma coisa para comer aí? Vamos comer junto. Vai tirar a desculpa de todo mundo. Ele vai vir como juiz. O juízo vai vir, amados. Nós nunca podemos esquecer disso. Porque a pregação do Evangelho, o rudimento da fé, aquelas coisas que a gente precisa aprender, que são simples. O escritor de Hebreus escreve isso no capítulo 6, ele fala, não lançando novamente o fundamento, né, os rudimentos da fé, as primeiras coisas, o AEAU, que é o arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O ensino sobre batismos, a imposição de mãos e o juízo eterno. O juízo está incluído no ensino, porque ele vai vir e vai julgar a todos nós, tanto a mim quanto a você. Quantos me entendem? Diga amém. Nunca podemos esquecer disso. Eu estou falando isso porque existe um evangelho facinho,
Que a pessoa fala assim, não, está tudo ruim aqui, mas fica tranquilo, porque vai tocar a trombeta e a gente vai tudo ser arrebatado antes que o mal venha sobre a terra. Pô, ia ser tão bom se fosse assim, querido. Ia ser tão legal se a igreja não passasse pela tribulação, pela perseguição. Mas se a igreja não estiver aqui, não tem tribulação nem perseguição para quem? É ali que separa os homens dos meninos. É ali que prova a fé, consistente, consciente. É ali que nós vamos saber de fato a quem pertencemos. É ali que a gente vai saber se vamos negar ou não, se vamos obedecer ou não. Jesus fala para a gente orar por esse dia, lembra disso? Mateus 23, ele fala assim, orai para que esse dia não aconteça no inverno. E quando vocês virem esse tumulto, corre para o monte, corre para o alto, se esconde no alto. Se ele não está falando com a igreja, ele está falando com quem? O ensino dele é para discípulo. A coisa vai apertar. Mas a gente não precisa ficar desesperado. Porque o próprio apóstolo fala aqui no capítulo 14 de Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, pertencemos a Ele. Quer vivo, quer morto, somos dele. Amém? A morte, ela só vai nos fazer um favor, é nos colocar nos braços de Jesus. Que é com Ele que nós vamos encontrar. Quem pode dizer amém? Amém? Então ele está dizendo assim, vamos sair do sono, porque está mais perto do que no princípio. Vai alta a noite, vem chegado o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Pensa que esses dois últimos conselhos de Paulo aqui, essas duas últimas palavras, a gente nunca presta atenção nela, contendas e ciúmes. A gente consegue viver no meio das contendas, de maneira tranquila. Tem tradução que traduz melhor a contenda para discórdia. Discórdias, que separam pessoas. Paulo está falando da volta de Jesus, na volta dele nós não podemos estar assim. Porque o conselho dele, em Romanos 12, é quando estiver em vocês, tenha paz com todos. Você não precisa nem levantar a mão, nem responder para mim não, mas você pode pensar isso. Você tem paz com todos? Ou tem alguém dentro do teu coração que para você é guerra? Que para você quer longe? Que para você não está no teu radar de amor. Que essa pessoa pode ficar longe do teu relacionamento, embora ela está no teu relacionamento, mas hoje você não quer nem papo com ela. Deixa ela para lá, errou comigo. E é sempre assim, nós estamos sempre certos que as pessoas erraram conosco. Aí eu poderia falar que isso é falta de perdão, mas às vezes não, você fala, não, perdoei, não me deve nada. Se chegar aí, eu estou aí para ajudar. Mas talvez você fale assim, não, mas fulano não passa na minha garganta. Essa expressão, não sei se usa ainda hoje, né? Na época do judeu era raca. Sabe o que é raca? Alguém falou isso ontem, que viu um judeu fazendo isso. Os irmãos estavam evangelizando um judeu e ele fez assim, ó. Não passa, isso aí não passa na minha garganta. Você é uma pessoa... Acabou não. Você é uma pessoa repugnante. Existe alguém no teu relacionamento assim, querido? Porque se existir,
Você precisa urgentemente dar caminhos, passos práticos de restauração. Urgentemente. Porque isso implica na tua salvação. Porque o Senhor vai vir e vai nos julgar. Amém? Ele vai vir. E Ele vai justamente cobrar de você o amor devido. Você é devedor do amor. Você é devedor. E eu li hoje um texto, se eu achá-lo, se eu não me engano, tomara que eu ache. Se eu não me engano, é 2 Coríntios. Cinco, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Se Deus, sendo Deus, Ele reconciliou em Cristo os homens com Ele, nos deu um ministério, uma palavra de reconciliação dos homens com Deus. Como que nós não conseguimos reconciliar com o nosso semelhante? Com aquele que Ele falou que nós devemos amar. Com aquele que Ele falou que esses devedores têm que olhar em nós a nossa graça e se render a eles. Eu lembro quando meu pai estava internado, isso tem muitos anos, meu pai já morreu também, tem muitos. Teve um amigo que chegou lá, né, um ex-amigo que chegou lá e ele estava chateado com a família. Ele só foi porque meu pai estava lá, ele não estava olhando para a gente. Eu era novo convertido. Novo. E quando eu encontrei ele na porta do hospital, assim, ele falou entre os dentes, só que ele não sabia que eu tinha me convertido. Eu olhei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, filho. Eu não preciso que você seja meu amigo para que eu seja teu amigo. Eu queria te falar que você tem um amigo. Pode contar comigo. E ele ficou assim meio perdido assim na história. Aí eu ouvi depois minha irmã falando que ele se converteu agora, ele é de Jesus, não sei o quê. Ele ficou totalmente perdido. E eu não deixei mais ele em paz. Voltei a buscá-lo, a querer estar perto, a andar com ele, buscando a restauração daquele relacionamento. Consegue entender isso? Eu ouvi o doutor Augusto Cury falar uma coisa muito interessante. Ele disse que quando Jesus chamou Judas de amigo, era a última tentativa dele de ajudar Judas para que ele não se suicidasse. Quando ele falou, oi amigo, ele estava pensando justamente no suicídio de Judas, assim. Pode ser que naquela hora ele lembre assim, eu não sou amigo dele, mas ele é o meu amigo. Ele vai me entender, ele vai me ajudar, ele vai me perdoar. Era a última tentativa de Jesus de salvar aquele homem. Qual tem sido a nossa última tentativa? De restaurar relacionamentos. Porque esse é um tempo de relacionamentos serem restaurados. Amém? Esse é um que o Senhor vai nos... Acho que a bateria aqui está indo embora. Esse é um tempo que o Senhor vai começar a incomodar a igreja para restaurar relacionamentos. Porque não tem coisa que mais ofenda ao Senhor. É intriga entre os irmãos. É coração fechado. É amor. Entende isso?
Não dá para dizer que Deus é um Deus de amor quando esse amor falta em mim, amado. Quando eu não sou o agente da reconciliação. Quando eu não tenho a humildade suficiente de entender que o outro tem o direito de errar, inclusive. Tem uma oração que ninguém faz ela fora da cruz, só pregado na cruz. Só crucificado com Cristo, você pode olhar para alguém e falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Paulo fala isso, Paulo diz assim: se eles soubessem quem era Jesus, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Paulo está testificando que eles de fato não sabiam, por isso que Jesus falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nós só conseguimos fazer essa oração se nós estivermos na cruz junto com Jesus, para olhar por outro e ter misericórdia dele, compaixão da pessoa, para falar assim: eu sou tão propenso a errar quanto ela, só está doendo mais porque o erro foi comigo, ou talvez porque o pecado dela é diferente do teu. Aí você somos mais ávidos para poder cobrar. Amém? Agora mesmo saí de uma conversa assim, de uma restauração que o irmão queria discutir que não estava errado. Eu falei: amado, essa não é a minha proposta. Só quero falar que eu te amo e estou aqui para te servir. Não estou te cobrando nada. O que interessa saber se você está certo ou está errado se eu não estou te cobrando nada? Porque se eu estivesse te cobrando, você podia estar se defendendo. Eu não estou cobrando nada. Nada. Só quero ver o teu levantar. Só quero ver o teu fluir. Só quero ver o Espírito Santo operando tudo em todos. Amém? Só quero dizer que eu estou disponível para isso. Se precisar de um amigo, conta comigo. Se errar de novo, vai ser perdoado novamente. Porque tudo que eu quero é me parecer com Jesus. Tudo. Tudo que eu busco é me parecer com Ele. E eu acho que cada um de nós tem que buscar isso na nossa vida, nosso objetivo, se parecer com Jesus. Amém? Então, restaura, reconcilia com Jesus. Talvez você precise hoje começar se reconciliando com Cristo, aproveitando a oportunidade que te dá para se tornar um filho de Deus. É a oportunidade que temos de abrir a porta para que esse amor se derrame em nós. E uma vez que está em nós, vamos oferecer essa graça para outros. Vamos oferecer essa graça aí para quem está em volta de nós. Você está disposto a perdoar dívidas que tem contigo? Talvez isso te faça hoje muito bem, limpar o teu coração. Falar: Senhor, essa pessoa não me deve mais nada. Vou lá falar para ela que ela está livre. Entende isso? É isso que Deus tem falado nesse tempo comigo. E é isso que eu tentei falar com vocês aqui. Não sei se eu consegui. Sendo bem sincero, eu busco ser didático, né? Não sei se eu consegui, mas a minha oração é que o Espírito Santo alcance o teu coração na noite desse dia. Amém? E que na hora que você começar a libertar pessoas, você comece a se sentir livre também. Porque essa cadeia você acha que é os outros que estão, mas você está preso junto. E aí busca no teu relacionamento ou na tua árvore genealógica em Cristo. Porque se nós somos a família em Cristo,
existe uma árvore genealógica nossa no meio desse corpo de Cristo, onde envolve pessoas, irmãos, onde envolve gente, que Deus vai olhar e vai cobrar para você, porque são pessoas que passaram pela tua vida. E Ele vai esperar isso de você. Quantos podem dizer amém? Amém. Acho que é isso, Lu. Vamos orar? Estou chamando aqui alguém para me socorrer aqui, mas ninguém quer vir, então vamos orar. Quero orar contigo. Tem uma música. Você pode ficar em pé, fica à vontade. Aí você pelo menos acorda, né, se você levantar. Tem uma música antiga, uma canção, que ela diz assim: Senhor, eu quero estar atento para ouvir o que estás falando à tua igreja. Tudo o que tens para dizer, diz: eu quero obedecer. Quero ser fiel no ouvir e no fazer. Coloca em meus lábios um novo cântico, para no meio do teu povo eu entoar, para edificar, para consolar. Vem, ensina-me a expressar o teu falar. No fluir do teu espírito, sim, quero estar, constantemente junto ao teu altar, expressando tua vida, transbordando tua vida e vivendo tudo o que fizeste, vida em mim. Isso é uma oração. Amém? Que hoje os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e o coração pronto para obedecer. E que nesse fluir do Espírito Santo Ele te liberte e você seja agente de libertação na vida de muita gente. Aonde tem que reconciliar, reconcilia. Procura ter palavras sinceras de arrependimento. Ou procura ter coração aberto para amar até quem te feriu. Aberto. Faz como Jesus, dá as costas para quem te ofendeu, deixa ofender de novo. Ou ouve aquilo que Jesus falou: se alguém te obrigar a andar uma milha de duas, se alguém te ferir na face direita, dê também a outra. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque a igreja de Jesus, ela precisa ser limpa, restaurada, sem mancha, sem mácula, sem ruga alguma. Porque nós vamos ser apresentados ao Senhor como uma noiva ataviada. Porque o dia que o juízo vier, você não tenha nada a temer. Nada a temer. E eu queria te falar, o juízo vai chegar. O Senhor vai se manifestar. Amém? Antes dos irmãos cantarem, deixa eu só falar mais um. Eu cheguei em Vila Velha e descobri uma irmã lá, desviada. E eu puxei ela para um café e ela deu um retorno muito magoado. Eu acho até, olha, eu curto muito ouvir desviado. Porque ele nunca enxerga nada do que fez. Claro, por isso está desviado, não está arrependido. Mas todo mundo tem culpa do que fez. É sempre assim. Aí respondeu assim: não, me senti muito desprezada, julgada, colocada de lado, ninguém me procurou, ninguém me ouviu, e eu pensando comigo assim: mas quem foi embora foi ela. Nós só respeitamos a decisão dela, porque a gente não pode obrigar ninguém, a gente não é chato. Né? Existe uma diferença muito grande, amados, do filho pródigo e da ovelha perdida.
A ovelha perdida, ela está perdida mesmo, ela não sabe de nada, ela é míope. Ela precisa do pastor, é a ovelha. Mas e o filho? O filho sabe onde é a casa do pai. O filho saiu porque quis, ele pediu herança antecipada e foi embora. O pastor ele vai atrás da ovelha perdida, mas o pai não vai atrás do filho, porque o filho sabe onde o pai mora, ele sabe como voltar. Ele não está perdido, ele tomou uma decisão. E alguém, como toma uma decisão, a gente respeita a decisão da pessoa. Mas a gente só respeita a decisão de filhos. Isso, se você for pensar, é um grande refrigério para o coração, porque você não está sendo tratado como ovelha. Você é tratado como filho, por isso que a gente deixa você livre, esperando você tomar a decisão correta. Amém? E aí eu falei para ela assim, deixa eu te falar, amado. Eu só estou te procurando porque eu conheço um monte de gente desviada. E os desviados é assim, a pessoa quando erra, ela anula todo o passado dela. Ela anula tudo. E não crê que Deus tenha um plano para quem sai do plano. Deus sempre tem um plano para quem sai do plano. Quem disse que não tem? Existe perdão, restauração para todo aquele que crê e quiser. Pode ter feito... Olha, o amor de Deus ele é tão tremendo, amado, tão tremendo, mas tão tremendo, que tem um rei na Bíblia que fala que o Velho Testamento não tem graça, né? Vamos ver se não tem graça. Tem um rei na Bíblia chamado Manassés. Ele se revoltou contra Deus, destruiu os altares de Deus, levantou altares a outros deuses, sacrificou seus filhos na boca daqueles deuses, Moloque. Quando está escrito isso é porque tinha um deus chamado Moloque, né? Hoje é o deus que atua aí no aborto. Chamado Moloque, com a boca aberta, assim, uma fornalha queimando, e os filhos indesejados, eles pegavam e jogavam como oferta naquela boca daquele demônio. E um dia esse rei foi escravizado pelos sírios, ou assírios, que eram peritos em tortura, e ele ficou pendurado no meio de espinhos, agonizando, e onde se mexia os espinhos entravam na carne. E naquele dia, diz que ele lembrou do Deus do pai dele. Não era nem o Deus dele, era o Deus do pai dele. E ele fez uma oração ao Deus do pai dele. E diz que Deus ouviu a oração daquele cara. Livrou ele da mão dos seus inimigos. Restaurou o reino a ele. Novamente. E quando os cronistas foram escrever a história dele, ele pediu para os cronistas que a única coisa que fosse mencionada dele é que um dia ele orou ao Deus do pai dele, e o Deus do pai dele ouviu a oração dele. Que amor é esse? É esse amor que Deus olha para nós e quer que nós tenhamos dentro de nós. Eu vou noutra música aqui, tá? É uma música que me apaixonou quando um irmão cantou, eu achava que era uma mulher, mas é um homem que canta. Tem a voz fina igual de mulher, da Renascer. Ela fala assim, eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei nas tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Eu não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. É fantástico, amado, esse amor é fantástico.
é inexplicável, imensurável. Mas eu quero te falar que Ele está dentro de você. É só você não abafar Ele, não fechar a tua saída nas horizontais para que Ele continue derramando na vertical. É só você continuar exercitando e oferecendo, que quanto mais você dá, mais você vai receber. Quanto mais você andar, mais você vai ter. Depende só de você, amados. Esse relacionamento com o Senhor exige de nós, e nós é que temos que nos mover para isso. Amém? Que o Senhor te tire hoje do lugar, como Paulo falou, como o tempo está chegando, amado, sai desse sono, desperta, porque está chegado o dia. Deixa essas obras das trevas para lá, essas inimizades, essas discórdias, deixa isso tudo para lá. E se revista das armas da luz. Amém? Se revista das armas da luz. Seja um tempo de restauração na tua vida. Seja um tempo de restauração nos teus relacionamentos. Seja um tempo de restaurar todas as coisas em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.